Bom, pessoal, agora voltando para a frente 2 do módulo 3, a gente precisa resolver alguns exercícios para exemplificar aquilo que eu falei no vídeo da aula teórica. Vamos tomar cuidado, principalmente com os exercícios 2, 3 e 4, porque a intenção aqui é clara. Em todos eles a gente vai acabar fazendo um complemento aqui do desenho, justamente para poder criar a possibilidade de usar o conceito, ou os conceitos, melhor dizendo, de ângulos correspondentes, alternos ou ângulos colaterais. A questão é você criar essa condição. Não vamos precisar dessa condição no exercício número 1, tá bom? No exercício número 1 as questões já estão distribuídas, os valores já estão distribuídos, é uma questão simples de marcar, tem as opções aí, só que ela é importante para a gente poder fazer uma revisão de todos os valores que a gente pode encontrar. Dá só uma olhada, por exemplo, ó. Os ângulos X e esse aqui que medem 80 graus, a gente pode falar que eles são opostos pelo vértice. Se ângulos opostos pelo vértice são são congruentes, eles possuem a mesma medida. Automaticamente aqui eu já tenho o valor do ângulo X, certo? Uma coisa que também você pode discutir é a respeito das posições relativas entre X e Y, entre o Z e o 80 graus, porque isso aí vai interferir diretamente na resposta. A questão aqui, por exemplo, é que X e Y, na posição que eles ocupam, eles estão um de cada lado em relação à transversal. Eles são alternos, portanto. E se eles estão para dentro em relação às duas paralelas, eles serão internos. Então eu tenho X e Y como ângulos alternos internos. Se eu distribuir os valores, por exemplo, o X aqui mede 80 graus, vocês podem voltar no vídeo anterior ou na própria apostila de vocês mesmo aí na parte teoria, que fala que ângulos alternos, e o X e o Y são congruentes, também tem a mesma medida, 80 graus. Nesse caso, se você pensar no Z como o que falta para completar esse ângulo raso aqui, olha só, pode lembrar que um ângulo de meia volta é de 180 graus. Se 80 graus ficaram ali no Y, 100 graus vão ficar aqui no Z. Então, a gente acha o valor de Z. Z vale 100 graus, X e Y são alternos internos. Podem verificar aí que a resposta é a letra E, beleza? Bom, vou pegar aqui a apostila rapidinho, porque o exercício número 2 não deu o valor dos ângulos no desenho, mas eu posso fazer um complemento aqui. Se você olhar aí direitinho na apostila, você vai ver que tem uma parte aí esse exercício se trata de um rio, RS são as margens de um rio, RS são paralelos, isso aí está no enunciado, dizendo que AB forma um ângulo com a margem de 18 graus, então você já pode marcar lá, que mede 18 graus. E que o ângulo ABC, repara que o vértice é no ângulo B, tudo aqui mede 92 graus. Dessa forma, a medida do ângulo obtuso, que a margem S forma com a ponte BC, vamos lembrar que ângulo obtuso é aquele ângulo que mede mais de 90, então ele está querendo esse. Esse aqui é o nosso ângulo. Bom, eu disse para vocês, quando começou o vídeo, que em alguns exercícios a gente vai ter que fazer o complemento. No 2, no 3 e no 4 a gente vai ter que fazer isso. E o complemento é o seguinte, ó. Você imaginar, ou traçar mesmo, uma terceira reta por tua conta, mas levando em consideração que ela é paralela às outras duas. Porque aí você cria a seguinte possibilidade, olha só como é que isso aqui vai funcionar. Ó. Esses dois ângulos que eu marquei, de forma parecida, são ângulos formados por uma transversal entre duas paralelas. Esses dois ângulos são alternos, ó, ficam em lados opostos das paralelas. Se eles são alternos, eles são congruentes, então esse ângulo aqui vai medir 18 graus também. Não preocupa com a abertura, preocupa com a medida. Lembra que tudo aqui dava 92, porque o enunciado falou? Se eu tenho 92 ao todo, 18 eu já peguei ali como congruente do ângulo de cima, sobraram, portanto, 74 graus aqui, ó. Certo? O exercício está prestes a acabar se você pensar, por exemplo, da mesma forma, em comparando essas duas laterais. Essas duas paralelas vão
encarar o BC agora como uma transversal, e se você quiser, por exemplo, você pode falar que esses dois ângulos, e o X é o que você está procurando, lembra disso? Que são dois ângulos do mesmo lado que a transversal, então eles são colaterais. Isso quer dizer que o ângulo que mede X mais o ângulo que mede 74 tem que formar 180. Isso vai dar uma resposta do X valendo 106 graus. Ok? Só verificar que essa é uma questão de marcar. A resposta é a letra C, pessoal. Beleza? Sem demora, exercício número 3 está pedindo para calcular esse alfa aqui. O complemento que você fez aqui no ponto B, criando mais uma paralela, você vai fazer aqui, só que 2 vezes. E cara, presta muita atenção nesse exercício, porque simplesmente você vai conseguir distribuir valores. Dá uma olhada, até chegar no alfa, obviamente. Olha, esse ângulo, com essa parte aqui, não esquece que eu passei a reta aqui, mas isso aqui tudo vale 50, por favor. Esse ângulo mede 10 e ele é alterno desse. Por ser alterno, aqui também mede 10. E lembra que tudo isso aqui é 50. Então esse pedaço, tirando aquele 10, é 40. O que cria, por exemplo, a possibilidade de eu saber o valor desse ângulo aqui, ó. Porque esse total é 70, pessoal, não esquece, está no desenho aí, ó. Esse pedaço com essa fatia de 40 também são alternos, então aqui também vai medir 40. E aí, ângulo a ângulo, você vai acabar descobrindo o alfa a partir de agora. Se tudo é 70, aqui sobraram 30 graus, porque eu já tirei 40. E esse pedaço de 30 é alterno em relação ao de alfa. Alfa é 30 graus, porque esse ângulo medida alfa e esse ângulo medida 30, em relação a essas duas paralelas e a transversal, são ângulos alternos, e ângulos alternos são congruentes. Beleza? Essa resposta vai dar 30 graus, letra B. Ok? O exercício número 4 leva em consideração que R e S são paralelos. Está perguntando quanto vale X nessa relação toda aí. Bom, não esquece, olha só, tem paralela e nesses pontozinhos assim onde há uma quebra, você vai passar aquelas paralelas fazendo complemento. Pode olhar, a gente fez isso aqui no número 2, eu fiz aqui 2 vezes nas duas quebras no número 3 e agora vou fazer 2 vezes nas quebras no número 4. Por favor, ó, aqui mede 3x ao todo, aqui mede 20, aqui mede 5x ao todo, toma cuidado, aqui mede 70, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, hein? Se aqui mede 20, pessoal, ó, esse pedaço aqui, como é alterno, aquele lá, também vai valer 20. A situação se complica um pouco, mas se você prestar atenção, você vai conseguir perceber que esse pedaço aqui, ó, vale 3x menos 20. Porque se tudo é 3x, eu tirei 20, sobra 3x menos 20 para cá. E sobra isso também para esse pedaço, que também vai ser alterno a esse. Então, repara uma coisa, eu tenho 3x menos 20 nesse pedaço. Tudo isso aqui, ó, dava 5x. Então, essa parte em branco vai ficar 5x menos esse 3x menos 20, que é a parte que eu estou subtraindo ali. Esse menos faz esse menos aqui virar mais. Ó. E agora o exercício está quase acabando, porque esse pedaço em branco com esse pedaço de 70, eles também são alternos. Então você vai poder igualar 5x menos 3x mais 20 é igual a 70. E aí é só resolver que você descobre o valor de x. 2x vai dar 50. Isso aqui tudo em graus, viu, pessoal? Então, passa 2 dividindo, x é igual a 25 graus. Pode olhar aí que a resposta para marcar é a letra B. Beleza? Tem um número 5 aí, mas tem um texto, um desenho que eu preciso fazer na companhia de vocês. Quando a gente voltar, eu vou olhar tudo isso, vocês estão completando a apostila certinho. Depois ainda vou fazer o complemento daqueles exercícios que estão faltando. Beleza? Espero que tenham entendido. Até mais.